E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Limp Games. E vamos aqui agora com um vídeo dos lançamentos de maio, né? Eu não tava tão a par assim de tudo que ia sair. Eu lembro que abril tava um mês bastante interessante. E eu consegui trazer uma quantidade de reviews interessantes aqui para abril. Logicamente, eu acho que eu não consigo jogar tudo o que eu queria jogar devido a tempo mesmo. Então é complicado me comprometer a trazer todos os reviews que eu quero trazer. Mas, por exemplo, o Absolum, que foi um jogo que saiu em fevereiro, não, outubro do ano passado, se não me falha a memória, enfim, saiu há um certo tempo. Eu consegui jogar ele final de março, começo de abril, e consegui trazer o Broken Review dele aqui no canal. Então, muitas vezes que eu falo assim, pô, quero trazer esse jogo com a Broken Review, não quer dizer que eu vou trazer necessariamente no mesmo mês, mas, né, possivelmente eu vá trazer aí em algum momento pra cá e espero que vocês curtam essa forma, porque, como eu falei, infelizmente o canal acaba não sendo a atividade principal, eu não consigo dar essa cobertura tão ampla ou esse tempo dedicado todo ao canal. Então a gente vai fazendo como a gente pode. Beleza, vamos falar então dos lançamentos agora de maio, que não estavam dentro do meu radar, todos eles pelo menos. Alguns ali dos títulos maiores, alguns independentes estavam, como o Will Follow the Light, ou o Directive 8020, o Forza, que eu deixei aqui como os destaques, porque são jogos maiores que já tiveram seus trailers anunciados, e a gente acaba cobrindo com uma intensidade maior devido à divulgação, né, que eles têm. Agora, vamos começar aqui pelo comecinho do mês, no dia 7 de maio, que nós teremos jogo Mixtape, em que nós teremos ali 3 amigos que vão se aventurar e que vai ser um jogo bastante baseado na narrativa, contando as aventuras desses adolescentes ou jovens adultos e a ligação deles com essa trilha sonora que vai embalar o jogo. O que eu gosto bastante, eu gosto de jogos narrativos, seja da Telltale, que pra mim em certo momento ficou sim cansativo, mas de forma geral eu acho jogos bem interessantes, e outros jogos no mesmo esquema, que me atraem, que são jogos que são interessantes e quebram aquele ritmo de jogo, às vezes FPS, RPG. Então você pega jogos narrativos, você consegue quebrar um pouco esse ritmo de jogo e entrar numa outra vibe aí. Ainda mais quando você tem essa construção de universo com a parte musical, eu acho extremamente interessante. Então, Mixtape é um jogo muito que eu acho que vai ser muito legal. Talvez não para todos os públicos, porque às vezes você vai ser aquela pessoa que vai procurar um jogo mais intenso, um jogo de mais gameplay. E aqui pode ser aquele jogo que vai cair num Walk Simulator com momentos interessantes e uma boa trilha sonora mergulhada numa boa história. Então vamos ver qual vai ser, mas o jogo promete aí. Aí vamos para o segundo, também do dia 7, que é o Will Follow the Light. Ele me despertou curiosidade, porque assim, eu não gosto tanto de jogo de terror. Só que ele tem uma premissa muito mais de suspense do que de terror, que se passa ali em terras nórdicas. É como que você voltou de um passeio de um barco a velas, né? Você está velejando, e ali você volta e encontra tudo deserto, e ali você vai ter que resolver puzzles e entender esse cenário macabro que você está vivendo. Então, para mim, é um jogo que, mesmo para quem não curte tanto terror, vai acabar gostando dele. Ele está saindo aí no dia 7 para Xbox Series, PC e PlayStation 5. Dando continuidade, nós vamos para Directive 8020, chegando também em Xbox, PC e PlayStation 5 no dia 12. E esse jogo ele vai colocar a gente num cenário aí meio Alien, e ele faz parte, né, que nem a gente vê aqui, daquela antologia Dark Pictures Present da Supermassive Games. Então, aqui a gente vai ter um jogo mais também baseado na narrativa, baseado em escolhas, que se passa numa estação lunar ou num planeta meio perdido ali, que a sua nave acaba parando. E ali você vai ter que desvendar os mistérios e vai ter algum quesinho de terror também, mas, como sempre, mais focado na narrativa. Então, assim, eu acho que vai ser um título interessante também para quem quer fugir da questão dos RPGs, que a gente tá tendo lançamentos bastante de RPGs bastante grandes, que acaba consumindo bastante do seu tempo, te dando diferentes caminhos de escolha. Então, pô, às vezes você coloca um jogo assim, que nem eu falei do Mixtape, coloca esse jogo, um Mixtape, um Direct, e você dá uma quebrada de ritmo. Claro que com vibes diferentes, mas ainda assim bastante interessante.
Aí nós vamos para Call of the Elder Gods, que é uma continuação direta de Call of the Sea. E é um jogo que vai trazer puzzle, história Lovecraftiana. Tenho bastante interesse, mas antes eu vou ter que jogar o Call of the Sea para jogar esse aqui. Eu acabei não jogando antes do Call of the Sea, mesmo sendo um jogo que estava no meu radar. E agora, né, com o lançamento de Call of the Elder Gods, vou ver se eu consigo pegar o Call of the Sea para entender melhor e ver como que as histórias se conectam ou como que a gente consegue explorar esse universo de formas conjuntas. Agora, vamos aí para Forza Horizon 6, que eu diria que é um dos grandes destaques do mês, porque sempre que um Forza é lançado, ele cria grandes expectativas e normalmente ele corresponde. Aqui a gente está falando da linha Horizon, que é a linha mais arcade, que a um primeiro momento vai chegar para Xbox Series e PC. E aqui fica a minha dúvida se esse jogo vai chegar para PlayStation 5, né? Porque até agora o Forza Horizon 5 ele chegou posterior ao seu lançamento no PlayStation 5. Só que agora nós tivemos algumas políticas de mudança dentro da Xbox que acabaram trazendo certas dúvidas em relação a isso, né? Nós tivemos a redução de preço do Game Pass, com mudanças nos tiers, basicamente, em relação ao que cada um deles traz, como, por exemplo, o Ultimate, que foi o que seria de mais impactante, que para mim, sinceramente, não foi, retirado do Call of Duty, do Ultimate, que nem eu falei. O preço do serviço caiu de R$19,90 para R$76,90. Se você economizar esse dinheiro de 40 e poucos reais de diferença todo mês, você consegue comprar seu COD Day One da mesma forma, pagando menos no Game Pass. Então, eu achei interessante a mudança, foi uma mudança necessária, e Forza vai chegar a Day One Game Pass. Então aqui, inicialmente chegando para Xbox Series e PC, PlayStation 5 fica a interrogação para ver como que vai ser devido à nova administração ou políticas. Particularmente, acredito que vai chegar. E aí, o que está chamando bastante atenção nele também é a questão dos carros do jogo e a sua ambientação no Japão, que não é de hoje que já pedem um Forza ambientado no Japão. Então, agora, tá com tudo pra gente ter muito drift, ter muito mais ambientes urbanos. O Forza, ele tem ambiente urbano, mas ele acaba privilegiando de uma certa forma uma mescla de ambientes rurais com ambientes urbanos, como a gente viu ali quando foi o Forza 4, que foi na Austrália, se não me falha a memória. Aí tivemos o Forza 5, que eu não lembro a localidade agora. Mas o Forza 6, como vai ser no Japão, ainda assim, eu acho que com certeza teremos corridas de montanhas, etc. Só que a chance da gente ter corridas em cidade é muito alta e acredito ser muito divertido. Vamos agora para o próximo jogo depois de Forza, que chega no dia 19, que é o Call of Duty Tokyo. Call of Duty, ele é um jogo que, assim, eu nunca joguei ele muito a sério. Eu sei que tem gente que curte bastante. É aquele jogo, normalmente, que quando eu tô meio que sem nada para jogar, ou que eu não quero nada muito trabalhoso, eu acabo jogando no Switch. Que é aquele tipo de título que você vai conversar com os NPCs, você vai ver qual chás eles querem ou qual cafés eles querem e fazer naquela proporção que eles pediram. Então, é bastante interessante essa temática de culinária. Eu gosto, de forma geral, dessa temática aí, um overcooked da vida, eu curto jogar. Mas é outra pegada, né? Call of Duty entra naqueles cozy games. E nem sempre eu, particularmente, estou a fim de jogar o cozy games. Mas acho interessante essa opção. E Call of Duty é sim um excelente jogo. Agora vamos para outro Tóquio. King of Tokyo. Também chegando no dia 21. E o King of Tokyo, ele é um jogo que aqui no Brasil ele é distribuído fisicamente pela Devir, porque ele já é um board game bastante consolidado, criado pelo Richard Garfield, que é o criador do Magic. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter diversos kaijus, né? Aliens, Cthulhus, criaturas ali inspiradas no Godzilla, que você vai fazer o domínio da cidade. Então é um jogo com rolagem de dados, que nem a gente tá vendo aqui no trailer que eu tô deixando atrás. E ali você vai, 2 ataques. Você vê na sua mão qual ataque você tá pra jogar, joga sua cartinha de ataque, vai batendo, vai dominando a cidade.
Eu acho que é um jogo interessante, é um jogo divertido e essa pegada do digital eu acho uma boa. Recentemente a gente tem visto uma conversão grande de pessoas saindo do digital e indo para o físico, o que eu acho muito positivo e estimularia demais as pessoas a fazerem isso. Porque o jogo físico em si ele é muito legal, ele é muito divertido. Então eu aconselho muito vocês a fazerem isso. Só que você ter a opção digital também é uma boa, porque muitas vezes você não vai ter com quem jogar, ou você tá afim de jogar, mas o pessoal que joga com você, ou da loja que você joga, não vai estar disponível naquele momento. Então o digital ele supre essa necessidade temporária sua de jogar. E eu acho interessante esses dois mundos conviverem de forma bastante harmônica. A gente vê aí que o Wingspan já tem. Eu tenho até aqui em casa um jogo que é o Elder Sign, isso. Elder Sign, eu ia falar Eldritch Horror. Mas não, o Elder Sign também já tem. Então eu acho muito legal quando esses jogos chegam. A Ticket to Ride e por aí vai, né? No canal já tem até uma lista, acredito, de jogos de board game que viraram digitais. Então, acho muito legal. Inclusive, estou pensando em trazer uma lista de jogos físicos que poderiam ser adaptados para digitais, que seriam muito benéficos também. Então, e sem falar na questão do preço, né? Porque muitas vezes eu sei que é uma pessoa do grupo que precisa ter o jogo. Mas, por exemplo, eu gosto de ter os jogos físicos na minha casa. Tenho aqui umas 2 prateleiras com jogos. Então, muitas vezes você acaba não conseguindo ter todos os jogos que você quer, ou por questão de espaço, ou por questão de preço, porque às vezes não são tão baratos, ou não tá no seu orçamento daquele mês. Então, tem os aluguéis também que tornam mais viáveis, etc. Mas beleza, King of Tokyo, joguem que eu acho que vocês vão gostar bastante. Aí temos Lego Batman, pô, nem vou comentar muito, jogo Lego do Batman vai atrair mais gente com o jogo Lego normal, mas particularmente não faz meu tipo. 007 First Light, ele já deveria ter sido lançado, mas não me engano ele foi adiado, né? E agora, chegando aí no final no mês de maio, para PC5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC. E o The Relic First Guardian. Esse jogo tá no meu radar há um tempo já. Eu tô um pouquinho em dúvida do como ele vai ser, como ele vai se apresentar, se vai ser um Souls-like da vida, que parece, mas também parece mecânicas de hack and slash. Então, de forma geral, quero ver qual vai ser esse jogo, porque eu gostei da parte artística dele, e eu acho que vai ser um jogo, no mínimo, interessante para quem curte o gênero de RPG / Dark Fantasy. Então, fiquem ligados que eu acho que é um jogo que promete bastante. Mas bom, essa foi a lista dos lançamentos de maio. Espero que vocês gostem do vídeo. Tem alguns reviews aí que eu já tô gravando, não, que eu já agendei para sair aqui no canal. Um deles já saiu, que se não me engano foi do Atomic Heart. Acho que já saiu o review do Atomic Heart, da última DLC que tá muito boa. Ainda tem o vídeo do Replaced e do Mouse PR for Hired, que ainda a review escrita, ela não tá no site ainda. Mas eu já adiantei bastante da minha review escrita na minha review em vídeo aqui no Broken Lamp. Então é mais eu pegar o tempo para sentar e escrever ela, e também para quando eu voltar da Gamescom, adiantar alguns materiais para publicar tanto lá no Mega, como ver o que eu vou publicar por aqui no Broken Lamp. Então, novamente, obrigado por assistirem, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um jeito de bastante divulgação, acessem o site www.omegascopio.com.br, que eu acho que vocês vão curtir demais. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. E claro, sugestões são sempre muito bem-vindas. Nos comentários. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.